Uma hipótese provocante. Jesus, filho de Judas, o Galileu? A mera noção de que Jesus de Nazaré poderia ter sido filho de Judas, o Galileu, é surpreendente. Ela desafia as narrativas fundamentais do cristianismo. Ela nos força a reexaminar tudo o que pensávamos saber sobre o Jesus histórico. Essa teoria controversa poderia ser plausível? Para começar a responder, precisamos mergulhar no mundo turbulento da Palestina do primeiro século. Devemos lidar com registros históricos fragmentados e interpretações conflitantes. Essa exploração nos levará a questionar suposições antigas e confrontar possibilidades desconfortáveis. A sombra de Judas, o Galileu, uma figura perdida na história? Judas, o Galileu, é uma figura envolta em mistério. Ele aparece brevemente em relatos históricos, liderando uma revolta contra o domínio romano por volta de 6 d.C. Então, ele aparentemente desaparece, seu destino final desconhecido. Essa falta de informação definitiva apenas alimenta especulações sobre sua vida e legado. Poderia este revolucionário impetuoso ter sido o pai de Jesus? A própria pergunta tem o poder de perturbar as narrativas tradicionais. Isso nos força a confrontar a possibilidade de que a vida e os ensinamentos de Jesus foram moldados por uma linhagem de resistência, não apenas devoção espiritual. Os Atos dos Apóstolos, um vislumbre das revoltas do primeiro século. O livro de Atos, embora seja um texto com claras agendas teológicas, oferece vislumbres tentadores do clima político da Judéia do primeiro século. Ele relata inúmeras revoltas contra a autoridade romana, pintando um quadro vívido de agitação generalizada. Essas rebeliões não foram meros incidentes isolados. Eles eram sintomáticos de um ressentimento profundo em relação à ocupação romana. O ministério de Jesus poderia ter sido influenciado por essa atmosfera de resistência. Sua mensagem do reino de Deus carregava um subtexto político que ressoava com aqueles que ansiavam por libertação da tirania romana. Resistência acadêmica, Renan Massé e a busca pelo Jesus histórico. A hipótese de que Jesus era filho de Judas, o Galileu, não foi recebida com ampla aceitação nos círculos acadêmicos. Historiadores renomados como Ernest Renan, embora reconhecendo o contexto revolucionário da época de Jesus, descartaram amplamente essa teoria por falta de evidências suficientes. Daniel Massé, em sua obra Explorando a Vida de Jesus, também expressa ceticismo sobre essa linhagem. A falta de confirmação explícita nas fontes históricas existentes faz com que até os estudiosos mais abertos hesitem. A ausência de Gamala. Apagando um centro de resistência? A antiga cidade de Gamala, um local de feroz resistência contra as forças romanas, está curiosamente ausente em muitos mapas modernos e textos religiosos. Essa omissão foi acidental, ou poderia indicar uma tentativa deliberada de apagar um lugar intimamente associado à rebelião contra o domínio romano. A ausência de Gamala serve como um lembrete gritante das maneiras pelas quais a história pode ser moldada e remodelada por aqueles que estão no poder. Isso levanta a questão que outras verdades desconfortáveis podem ter sido apagadas ou obscurecidas ao longo do tempo. Sobrenatural, natural, mítico, interpretando a figura de Jesus. Compreender as várias maneiras pelas quais Jesus foi interpretado ao longo da história é crucial para lidar com as implicações dessa teoria controversa. A perspectiva sobrenatural, abraçada pelo cristianismo tradicional, vê Jesus como o Filho Divino de Deus, capaz de milagres e destinado à ressurreição. A perspectiva naturalista busca explicar a vida e os ensinamentos de Jesus dentro de um contexto puramente histórico, sem recorrer à intervenção sobrenatural.
A perspectiva mítica questiona a própria historicidade de Jesus, vendo-o principalmente como uma figura literária ou simbólica. Jesus como revolucionário político, reimaginando o Nazareno. Se considerarmos a possibilidade de Jesus ser filho de Judas, o galileu, somos forçados a reimaginar Jesus não apenas como um mestre espiritual, mas também como um potencial revolucionário político. Essa perspectiva lança uma nova luz sobre seus ensinamentos. Seus pronunciamentos sobre o reino de Deus poderiam ser interpretados como desafios à autoridade romana. Suas ações, como a purificação do templo, assumem um novo significado como atos de desafio contra os poderes dominantes. O silêncio dos primeiros cristãos. Uma omissão calculada. O fato de os primeiros escritores cristãos não terem ligado explicitamente Jesus a Judas, o galileu, levanta questões intrigantes. Esse silêncio foi simplesmente um descuido, ou poderia ter sido uma escolha deliberada para distanciar o movimento cristão florescente de uma figura associada à rebelião violenta? Os primeiros cristãos estavam navegando em uma paisagem política delicada. Associar seu Salvador a um revolucionário conhecido poderia ter consequências perigosas. A perspectiva judaica, Joséfo e os ecos da rebelião. Flávio Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, fornece informações valiosas sobre o clima político da Judéia durante a época de Jesus. Seus escritos oferecem um vislumbre das motivações e aspirações daqueles que se opuseram ao domínio romano. Através das lentes de Joséfo, podemos começar a entender como o legado de figuras como Judas, o galileu, pode ter influenciado as gerações subsequentes, incluindo, potencialmente, o próprio Jesus. Um legado reconsiderado. Se Jesus fosse filho de Judas, o galileu, se aceitássemos a hipótese de que Jesus era filho de Judas, o galileu, as implicações seriam profundas. Isso exigiria uma reavaliação completa das origens do cristianismo. Isso desafiaria a separação tradicional entre o político e o espiritual em nossa compreensão da missão de Jesus. Embora as evidências para apoiar essa afirmação permaneçam escassas, o próprio ato de nos envolvermos com essa possibilidade nos força a confrontar as complexidades da história e as limitações de nosso próprio conhecimento.